Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje vamos prestar uma pequena homenagem a um homem incrível chamado Stephen Hawking. Você já ouviu falar dele? Eu vou fazer um compilado aqui de alguns acontecimentos, um pequeno resumo sobre a sua vida. Acabei cortando alguns temas aí que eu ia apresentar no canal e achei interessante aí apresentar um pouco sobre ele. Espero que vocês gostem do vídeo. Contando um pouco da sua história, dos seus feitos e da incrível história de vida que ele teve através dessa doença que acabou acometendo todo o seu corpo e mesmo assim ele teve uma vontade incrível de viver. Então, vamos começar do início? Bom, para quem não sabe, Stephen Hawking ele foi um famoso físico inglês que, apesar de estar com a doença bem em estágio bastante avançado, através daquela doença ELA, esclerose lateral amiotrófica, ele acabou se tornando uma grande celebridade e foi conhecido por inúmeras pessoas do mundo inteiro, principalmente pelos seus enormes feitos para a ciência. E ele acabou produzindo inúmeros artigos científicos, muitos deles utilizados até hoje, como teorias fundamentais da física moderna que explicam muitas coisas que temos hoje, principalmente referente a buracos negros. Bom, para quem não sabe, Stephen Hawking ele acabou nascendo em Oxford, na Inglaterra, no dia 9 de janeiro de 1942. O seu pai ele era um estudante de medicina e sua mãe estudou filosofia, política e economia, também na Universidade de Oxford. Bom, ele era um caçula de 4 irmãos. E com seus incríveis 6 anos de idade, ele já tinha uma mente um pouco diferente dos demais, pois ele era capaz de construir os seus próprios brinquedos. E mesmo sendo considerado como uma criança precoce pelos seus conhecimentos, muitas pessoas acabaram apelidando ele de Jovem Einstein. Na verdade, muitas pessoas acreditavam que ele era basicamente como se fosse um pequeno gênio. Bom, isso pode ser uma grande realidade, mas um dos grandes gênios da física odiava matemática. Sabe por quê? Porque ele achava fácil demais. E uma das suas maiores paixões era a física e a astronomia. Bom, com seus 17 anos de idade, ele acabou ganhando uma bolsa de estudos para estudar física na Universidade de Oxford. E apesar do susto, seus colegas de faculdade eram 2 anos mais velhos do que ele. Bom, logo assim que ele concluiu o curso de física, ele foi aceito em um mestrado na Universidade de Cambridge. E um dos acidentes mais curiosos que aconteceram com ele quando ele tinha 21 anos foi quando ele acabou caindo de patins e foi fazer exames ao médico, que acabou diagnosticando ele com esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença degenerativa que acomete todo o corpo do ser humano. Você com certeza deve ter visto aí aquela enorme campanha do balde de gelo para fazer inúmeras pesquisas e estimular as pessoas para divulgar o tratamento do ELA. Para quem não sabe, essa doença ela acaba destruindo completamente com o sistema de musculatura do corpo humano. Ou seja, você vai ficando com o corpo inteiro paralisado e seus músculos não obedecem mais aos estímulos cerebrais. E segundo o diagnóstico médico, disse que ele viveria pouco mais de 3 meses. Mas o incrível aconteceu, né? Ele viveu muito mais do que isso. Eu vou colocar um pequeno trecho de um vídeo aqui para que vocês possam ver a trajetória de vida dele. Stephen já veio ao mundo de uma forma curiosa. Nasceu aos exatos 300 anos da morte de Galileu Galilei. No dia 8 de janeiro de 1942, nascia em Oxford, na Inglaterra, o físico teórico Stephen William Hawking, um dos mais consagrados cientistas que este mundo já teve. Doutor em cosmologia, foi professor lucasiano de matemática na Universidade de Cambridge, posto já ocupado por Isaac Newton. Depois de atingir a idade limite para o cargo, tornou-se professor lucasiano emérito daquela universidade. Apesar de ter sido um grande pesquisador e apontado um gênio depois de Einstein, até os 10 anos ele era considerado um bom aluno na escola. Não era excepcional. Em 1959, ingressou na University College, em Oxford, onde começou a estudar física. Hawking tinha interesse, primeiramente, em matemática, contrariando seu pai, que desejava que o filho estudasse medicina. Seu pai cursou medicina e a sua mãe estudou filosofia, política e economia, ambos na Universidade de Oxford. Caçula de 4 irmãos, com 6 anos, já construía seus próprios trens de brinquedo.
Considerado uma criança precoce, os colegas da escola o apelidaram de Einstein. Bom, apesar desse diagnóstico devastador, no ano de 1965 ele acabou se casando com uma mulher chamada Jane Hilde, que era amiga de suas irmãs. Por incrível que pareça, já na data do seu casamento ele ainda se apoiava por uma bengala. E no ano de 1970 ele acabou parando de andar e começou a ficar em uma cadeira de rodas. E por incrível que pareça, nesta época ele já tinha 3 filhos. E já era um físico bastante conhecido no mundo inteiro e trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. Nessa época, já tinha 3 filhos e era um físico conhecido que trabalhava no Instituto de Tecnologia da Califórnia, nos Estados Unidos. O casamento não ia bem e a esposa começou a ter um caso com um músico e tocador de órgão chamado Jonathan Jones, que conheceu numa igreja local e convidou o cara a morar junto com a família. Como ele achava que não resistiria muito tempo vivo, resolveu aceitar o músico, pois pensava que alguém teria que sustentar a família e os filhos. Bom, já no ano de 1985, já com a saúde bastante debilitada, principalmente agravado por uma grande pneumonia, durante uma viagem na Suíça, os médicos acabaram avaliando o estado dele e pediram para a família se poderiam desligar os equipamentos que mantinham ele vivo, pois ele respirava com a ajuda de aparelhos. Mas a esposa, mesmo assim, decidiu continuar com o tratamento que ele tinha e acabou levando o marido novamente para Cambridge. Bom, depois disso ele acabou sendo submetido por uma traqueostomia e depois disso nunca mais conseguiu se comunicar através da fala. A partir de então, fez o uso de um computador com voz eletrônica para se comunicar. A partir de então, a Intel acabou fazendo um processo bem incrível. Criou um computador que pudesse se comunicar através de ondas cerebrais. Então, ele tinha um pequeno sistema de comunicação de voz eletrônica que foi criado exclusivamente para ele, pois na época ele era um grande cientista bem famoso e possuía bastante dinheiro. Bom, já no ano de 1988, ele publicou um dos seus maiores livros, chamado Uma Breve História do Tempo. Este livro ele narra basicamente como se fosse toda a história do universo, com ilustrações bem interessantes e narrativas bem curiosas. E foi escrito através de uma linguagem bem simples para que qualquer pessoa pudesse entender sobre esse universo. Neste livro, o cientista Hawking ele desvenda vários mistérios da astronomia, principalmente de partículas, até mesmo a dinâmica que movimenta centenas e milhões de galáxias pelo universo inteiro. Este livro fez o maior sucesso e ele foi vendido em mais de 30 países e traduzido em várias línguas diferentes. Bom, por incrível que pareça, em 1995 o casal acaba se divorciando e Hawking acaba se deslocando para outro apartamento com uma de suas enfermeiras que acaba futuramente se casando com ele. A enfermeira se chamada Elaine Manson. Porém, já no ano de 2017 ele acabou se separando, principalmente pelas acusações que ocorreram contra ela, onde ela foi supostamente acusada de maus tratos contra o físico. E Hawking vai morar em outro apartamento com uma de suas enfermeiras, Elaine Manson, com quem se casou. A vida conjugal foi marcada por momentos de violência doméstica. Ele até deu entrada no hospital com cortes de hematomas e já até apanhou da esposa, segundo a filha. Ele se separou da segunda esposa e passou a se dedicar mais à ciência. Uma das suas principais obras mais famosas contam exclusivamente sobre buracos negros, universos bebês e outros ensaios. O universo numa casca de nós, a teoria de tudo, a origem, o grande projeto e o livro de memórias. E um dos principais, Minha Breve História. Stephen se tornou uma figura tão renomada pela sua inteligência, mesmo com suas limitações, que sua vida virou um filme. O filme A Teoria de Tudo. Conta a história de vida de Stephen Hawking, interpretado pelo ator Eddie Redmayne, que ganhou um Oscar pelo trabalho. O longa aproximou ainda mais a figura do físico do público comum, que sempre o admirou por sua facilidade de falar sobre as leis do universo. Ele também produziu algumas leis fundamentais da física. Uma das mais célebres é o Teorema da Singularidade, onde ele supõe que existe uma suposta força gravitacional no centro dos buracos negros, que é capaz de atrair qualquer coisa, até mesmo a luz. Isso seria basicamente similar ao acúmulo de energia infinita que deu início ao Big Bang. Bom, ele acabou recebendo diversos prêmios bem interessantes, como o Prêmio Especial da Física Fundamental, que equivalia a 3 milhões de dólares, e ele foi laureado pela descoberta de radiação em buracos negros. Ele também teve uma grande contribuição no estudo da física quântica e seus estudos sobre a origem do universo. Bom, devido a esta doença, ele ficou paralisado basicamente com o seu corpo inteiro, e o único músculo que ele conseguia se movimentar era a sua bochecha.
Mesmo assim, ele conseguia se comunicar com facilidade através desse computador. Bom, para quem não sabe, ele acabou falecendo semana passada, no dia 14 de março deste ano. E acabou, segundo pessoas próximas, falecendo dormindo, em Cambridge, na Inglaterra. Hawking morreu em 14 de março de 2018, data marcante para a ciência, porque trata-se do mesmo dia do nascimento de Albert Einstein, em 1879. Bom, essa sua morte foi divulgada em várias redes da internet, aí nas redes sociais, no YouTube também fizeram vários vídeos contando sobre a sua história, e eu decidi também contar um pouquinho sobre ele. Espero que vocês tenham gostado. É um físico bem interessante, bem importante para o estudo do desenvolvimento do universo, da nossa origem, e com certeza vai deixar um grande legado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bom, queria agradecer aqui aos 5.000 inscritos que finalmente conseguimos alcançar. Com certeza nosso canal vai crescer um pouquinho mais, quem sabe a gente chegue nos 100.000 inscritos. E esta semana aí pretendo fazer uma live para atender as perguntas de vocês, para pegar sugestões de temas, receber alguns xingamentos também de pessoas que não vai com a minha cara e se comunicar com todas as pessoas que têm interesse em conhecer um pouco mais do nosso canal, beleza? Então essa semana aí pode se preparar que a qualquer momento da noite eu vou fazer uma live para conversar com vocês, beleza? Obrigado, galera, até o próximo vídeo, valeu!